Olá pessoal do nosso curso preparatório para a 39ª edição da Prova da Ordem. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de revisão e aqui com o professor Eugélio Luiz Miller nós conversando sobre a revisão em matéria previdenciária. Espero que todos vocês já tenham assistido às nossas duas aulas, enfim, principalmente para quem está assistindo online, está nos acompanhando à distância, porque agora nós vamos rapidamente retomar os principais pontos do que nós conversamos nas aulas, já pensando no que pode vir a cair, vamos dizer assim, na nossa prova da ordem. Lembrando que em matéria previdenciária nós não temos um edital com os pontos. Ou seja, ali não consta que vai cair a lei tal, o X, Y ou Z. Na verdade, nós temos só direito previdenciário. Portanto, algo muito amplo, pode cair qualquer aspecto do direito previdenciário. Mas, pela nossa experiência, nós imaginamos, quais os pontos que tendem a cair. Tivemos a experiência da prova anterior, enfim, que aí eu já recomendo vocês também que vocês assistam a nossa revisão envolvendo a nossa análise das questões para conversar com vocês. Bom, nessa linha, então, eu começo conversando com vocês sobre o que nós conversamos lá no início do direito previdenciário. Nós conversamos e nós vimos que, na verdade, nós temos algo maior, nós temos um tripé, na verdade, que sustenta o nosso sistema de seguridade social, um tripé que sustenta o nosso sistema de segurança da sociedade brasileira, marcado, na verdade, pela saúde, pela previdência, e pela assistência social. Então, o direito previdenciário, a previdência social, é um ramo, vamos dizer assim, deste tripé. A previdência social, lembro vocês, que é eminentemente contributiva, só se aposenta quem contribui. E essa previdência social brasileira, ela é dividida em 3 regimes. O regime geral de previdência social, artigo 201 da Constituição Federal, recomendo uma leitura nele atenta por parte de vocês. O regime próprio do artigo 40 da Constituição Federal, próprio por quê? Porque ele é específico do universo dos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo. E nós temos também a previdência complementar, prevista onde? No artigo 202 da Constituição Federal. Previdência complementar é esta facultativa. Eu decido se eu quero ir num banco fazer um plano de previdência complementar aberto, é uma opção minha, uma faculdade, portanto facultativa, ou eu, como servidor público federal, decido se eu quero aderir ao fundo de previdência dos servidores, complementar dos servidores públicos federais, facultativa. O regime geral é obrigatório, o regime próprio é obrigatório, mas a previdência complementar é facultativa. Ok? Bom, mas então nós temos um tripé da Seguridade Social dividido entre saúde, assistência social e previdência social. A saúde e a assistência social não são contributivos. Lembro vocês que esses 2 ramos, vamos dizer assim, esses 2 pés do tripé da nossa Seguridade Social, vêm do plano de Beveridge, do plano inglês, no período da Segunda Guerra Mundial. Já o lado da previdência social vem do modelo bismarckiano, Otto von Bismarck, imperador da Alemanha. Então são 2 modelos, um contributivo e outro não contributivo, ok? E aqui nós já temos alguns princípios, muito claros da previdência social. Ela é eminentemente contributiva, caráter contributivo, princípio do equilíbrio financeiro e atuarial da previdência social, conversamos sobre ele, princípio da solidariedade do sistema previdenciário. Lembro vocês, por exemplo, no universo do regime geral de previdência social, mesmo que a pessoa tenha se aposentado, se ela seguir exercendo alguma das atividades previstas no artigo 11 da Lei 8.213, na condição de segurado obrigatório, ela deve seguir recolhendo contribuição previdenciária, mesmo já aposentado. Mas por que isso, Eugélio? Por que ela deve seguir recolhendo contribuição previdenciária? Ela deve seguir recolhendo contribuição previdenciária em virtude da solidariedade do nosso sistema. Por quê? Porque o nosso modelo de previdência no âmbito do regime geral é o modelo de repartição simples, onde os atuais ativos
sustentam os atuais inativos, ou seja, nós temos aqui algo chamado pacto de gerações. E estes aposentados que seguem contribuindo, seguem recolhendo contribuição previdenciária, não vão ter direito a uma nova aposentadoria, nada disso. O que eles vão ter direito somente, lembro vocês, a reabilitação profissional e ao salário família. São os únicos dois benefícios que os segurados aposentados que seguem trabalhando, seguem se enquadrando como segurados obrigatórios, terão direito. E aqui no universo dos segurados obrigatórios, muita atenção. Quem é que são estes segurados obrigatórios? Os empregados domésticos, os trabalhadores avulsos, os contribuintes individuais e os segurados especiais. Empregados, conceito trabalhista, lá do direito trabalhista, enfim, aquele conceito. Atenção quanto aos empregados que o servidor público ocupante de um CC, de um cargo em comissão, ou o servidor público contratado emergencialmente, na verdade é pertencente ao regime geral de previdência social, porque ele não ocupa um cargo de provimento efetivo, enquadrado como segurado obrigatório empregado, ok? Mas todos os outros empregados, vamos dizer assim, como vocês conhecem já lá do direito do trabalho. Empregados domésticos, a mesma noção lá do direito do trabalho, ok? Bom, trabalhadores avulsos, como no direito do trabalho, aquelas pessoas que trabalham nos portos, como descarregadores, estivadores, enfim, nos portos molhados, como se diz, ou seja, nos portos onde há um órgão gestor de mão de obra por detrás. Ou aqueles que trabalham nos portos secos. Aqui em Porto Alegre nós temos o Porto Seco, por exemplo, onde nós temos os descarregadores, os arrumadores e assim por diante. O que eles têm por detrás? Um sindicato que organiza a escala dos dias em que eles vão trabalhar. Portanto, são 3 espécies de segurados obrigatórios. Além disso, cuidado, essas 3 espécies primeiras, não é os trabalhadores que são responsáveis pelo recolhimento da contribuição previdenciária. No caso do empregado e do empregador doméstico, é o patrão, é o empregador que tem que reter na hora de pagar e repassar aos cofres da Previdência Social. Ok? No caso do trabalhador avulso, é o contratante, o tomador de serviço que tem que reter e repassar aos cofres da Previdência Social. Então, para estes 3 empregados, essas 3 categorias de segurados obrigatórios, empregado doméstico e trabalhador avulso, terem a qualidade de segurado, basta a eles comprovarem que eles eram empregados domésticos ou trabalhadores avulsos naquele período. Não interessa se houve ou não o recolhimento da contribuição previdenciária por parte das pessoas que deveriam ter recolhido, por parte dos empregadores ou dos tomadores de serviço, ok? Bom, paralelamente ainda nós temos como segurados obrigatórios o segurado especial, e aqui eu sempre deixo muito claro, é aquela pessoa que labora em regime de economia familiar, no meio da agropecuária, ou os pescadores artesanais. Tá? Cuidado isso muito, é o pescador artesanal e o grupo familiar ali que vive da pesca. É o agricultor que vive em regime de economia familiar, né? Ele explora a atividade agropecuária e a sua família, que vive ali, que trabalha e labuta junto com ele, ok? Nestes casos, o recolhimento da contribuição previdenciária se dá com base no produto, né, no momento da comercialização. É descontado um percentual por quem compra a mercadoria e é essa pessoa que tem o dever de recolher. E por fim, como segurado obrigatório ainda da Previdência Social, nós temos os contribuintes individuais. Estes sim, assim como os segurados facultativos, aqui eu estou falando de segurado facultativo, estou falando do bolsista, da dona de casa, do estudante, né? Como contribuinte individual, que é um segurado obrigatório, estou falando do empresário, do autônomo, do equiparado autônomo, do prestador de serviço, estou falando do MEI, o MEI é contribuinte individual, com muito cuidado com isso. Estes
os segurados obrigatórios, contribuintes individuais e os segurados facultativos, estes devem recolher a contribuição previdenciária deles. Eles devem recolher a contribuição previdenciária até o dia 15 do mês seguinte. Então, se nós estamos no mês de outubro, por exemplo, até o dia 15 de novembro eles deverão fazer o recolhimento da contribuição previdenciária. Então, muito cuidado sempre até o dia 15 do mês seguinte. E neste caso, em eles efetuando o recolhimento da contribuição previdenciária, eles passam a adquirir a qualidade, a condição de segurados da Previdência Social, ou seja, eles passam a estar protegidos pela Previdência Social. Eugélio, eles vão ter direito a todos os benefícios previdenciários? Não, somente a alguns. Por quê? Porque como nós conversamos já no nosso encontro, na verdade nós temos dois requisitos genéricos para os benefícios previdenciários e depois nós temos os requisitos específicos. Os dois requisitos genéricos dos benefícios previdenciários são qualidade segurado e carência. A depender do benefício previdenciário que eu estou almejando, que eu estou querendo, eu preciso preencher os dois benefícios. A depender do benefício previdenciário que eu estou querendo, eu preciso preencher somente um dos requisitos, ok? Então, qualidade segurado, os trabalhadores, empregado doméstico, trabalhadores avulsos, vão ter a partir do momento em que eles começam a prestar formalmente o seu serviço. Carteira assinada, o trabalhador avulso começa a trabalhar lá no sindicato ou junto ao órgão, enfim, a prestar o serviço. Agora, o contribuinte individual e o segurado facultativo, a partir do momento em que eles fizerem o recolhimento da primeira contribuição previdenciária, certo? Bom, carência. O que é carência? A carência é o número mínimo de contribuições mensais que alguém necessita ter para ter direito a um benefício previdenciário. A carência vem prevista no artigo 24, 25, 26 e 27 da Lei 8.213. Recomendo a leitura de vocês, eu sei que é um reta final, que vocês já estão ali no pré-prova, mas deem uma espiadinha no artigo 25 e 26 e 27. Assim como eu também recomendo a leitura do artigo 15 da Lei 8.213, do Plano de Benefícios da Previdência Social. Vejam só, nós temos benefícios previdenciários que independem de carência, que não precisa ter um número mínimo de recolhimento de contribuições previdenciárias. Por exemplo, uma aposentadoria por incapacidade permanente oriunda de um acidente de trabalho sofrido pelo empregado. No primeiro dia de trabalho, o empregado sofre um acidente de trabalho. Ele vai ter direito à proteção previdenciária? Com toda certeza. Ele vai ter direito ao benefício acidentário, ao benefício por incapacidade, aposentadoria por incapacidade permanente, ou eventualmente um auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, enfim, decorrente do acidente de trabalho? Claro que sim. Então vejam só, esses benefícios e os respectivos prazos de carência estão previstos lá no artigo 24 e 25. Então eu chamo a atenção de vocês que uma alteração recente que nós tivemos na legislação em 2019 é quanto ao benefício específico aqui de proteção à família, que a gente chama de auxílio-reclusão. Dentre os requisitos do benefício de auxílio-reclusão, nós temos que o segurado que foi recluso, que foi preso, ele tem que ter a qualidade de segurado, ele tem que ter a carência, e a carência, que é a novidade grande, ele precisa ter no mínimo 24 contribuições mensais. Antes de 2019, os dependentes tinham direito ao auxílio reclusão, os dependentes que estão arrolados no artigo 16 da Lei 8.213, que também recomendo uma leitura, os dependentes tinham direito ao auxílio reclusão, mas não se exigia um número mínimo de recolhimento de contribuições mensais. Bastava
que a pessoa que fosse presa tivesse a qualidade de segurado. Hoje exige-se 24 contribuições mensais, ou seja, a pessoa que foi presa, ela tem que ter recolhido pelo menos 24 contribuições mensais sem ter perdido a qualidade de segurado. E se perdeu a qualidade de segurado? Bom, aí aplica-se a regra do meio, lá do artigo 27, que nós já conversamos no nosso curso extensivo. Então vejam só, essa é uma grande novidade e assim nós exigimos uma carência mínima de 180 contribuições mensais para as aposentadorias para as aposentadorias por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por idade. Exigimos como regra geral 12 contribuições mensais. 12 contribuições mensais para o auxílio doença e aposentadoria por incapacidade permanente, né, o auxílio por incapacidade temporária também, assim como nós temos a pensão por morte, o auxílio acidente e também os outros benefícios que talvez não exijam uma carência mínima. Então, cuidado, né, a pensão por morte, o salário família e o auxílio acidente não exigem uma carência mínima para o segurado ter direito a estes benefícios, ok? Volto um pouquinho para conversar com vocês de novo sobre a qualidade de segurado aqui, porque vejam só, nós conversamos na aula presencial e nós vimos que a qualidade de segurado, em princípio, ela mesmo é um período de graça, ou seja, mesmo depois de cessadas as contribuições, mesmo depois de não recolher mais, o segurado, seja obrigatório, seja facultativo, mantém a qualidade de segurado por mais um tempo. Ou seja, eu adquiro a qualidade de segurado, em princípio, a partir do momento que eu assino a carteira, a partir do momento que eu começo a prestar serviço como trabalhador avulso, ou a partir do momento em que eu faço o primeiro recolhimento como contribuinte individual ou como segurado facultativo, quando eu realizo o primeiro recolhimento em dia. Mas aí eu paro de recolher, eu sou demitido do meu emprego, né, seja como empregado doméstico, como contribuinte individual, como advogado, vocês param de recolher, a coisa não está indo muito bem, vocês param de recolher alguns meses, eu mantenho a qualidade de segurado? Sim. O artigo 15 diz o seguinte, mantém se estiver em gozo de benefício, então aquelas pessoas que estão em gozo de um benefício, seja temporário, como um auxílio por incapacidade temporária, mantém a qualidade de segurado, enquanto que está em gozo de benefício, mas também mantém a qualidade de segurado por... E aí lembro do detalhezinho, 6 meses o segurado facultativo. Segurado facultativo parou de recolher contribuição previdenciária, mantém a qualidade de segurado por 6 meses. E aí lembram do detalhezinho, 6 meses, mais 1 mês e mais 15 dias, ok? Bom, além disso, aquele que sai do serviço militar obrigatório, aquele gurizão, enfim, que lá aos 18 anos de idade já tinha carteira assinada, já estava trabalhando, o contrato foi rescindido e ele foi prestar o serviço militar obrigatório. Depois de sair do serviço militar obrigatório, ele mantém a qualidade de segurado por mais 3 meses. Então cuidem, o que sai do serviço militar obrigatório, 3 meses, o segurado facultativo, 6 meses. E os demais segurados? Os demais segurados mantêm a qualidade de segurado por 12 meses depois de cessadas as contribuições, podendo esse prazo de 12 meses, no caso dos segurados empregados e contribuintes individuais, ser prorrogado por mais 12 meses, se tiver mais de 120 contribuições mensais sem a perda da qualidade de segurado. Conversamos sobre isso, elas não precisam ser ininterruptas, contínuas, não. Ela pode ter hiatos, só que esses hiatos não podem ter sido grandes o suficiente para ter ocorrido a perda da qualidade de segurado. E também é possível a prorrogação por mais 12 meses nos casos de desemprego involuntário, ok? Então, na verdade, aqueles 12 meses, no caso de um empregado, se ele tiver mais de 120 contribuições mensais, prorroga-se por mais 12, vira 24. E no caso do desemprego involuntário, vira 36. E aí ainda tem 1 mês e 15 dias, né, em virtude do recolhimento do mês seguinte, recolhimento, né, referente ao mês seguinte. Então isso é um ponto bastante interessante que eu gostaria também de chamar a atenção de vocês, por isso recomendo a leitura do artigo 15. Tenho sérias suspeitas que possa cair uma questão envolvendo a qualidade de segurado nesse próximo exame da ordem.
Ok? Bom, avançando. Cálculo do valor dos benefícios previdenciários. Conversamos em aula sobre a mudança que nós tivemos, trazida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, e hoje o cálculo do valor de um benefício previdenciário, assim como antes já também, segue algo que nós chamamos de método trifásico, né? A partir do salário-benefício, dos salários de contribuição, nós apuramos o salário de benefício, e a partir do salário de benefício, nós apuramos a renda mensal inicial. E aí vejam só, como é que eu chego no denominador, no valor que a pessoa vai ganhar de aposentadoria? Bom, primeira coisa, a Previdência Social é eminentemente contributiva, então eu tenho que ver se essa pessoa contribuiu. Contribuiu, preencheu os requisitos? Legal. Sobre quanto ela contribuiu? É esses valores que eu vou considerar. Quem contribuiu mais, obviamente, em princípio, vai receber um benefício previdenciário de maior valor. Quem contribuiu menos vai receber um benefício previdenciário de menor valor. Então, por consequência, a partir dos salários de contribuição, eu vou obter o salário de benefício. E o que a Emenda Constitucional número 103 disse sobre o salário de benefício em específico? Ela diz que o salário de benefício ele deve ser apurado com base na média de todos os salários de contribuição. Desde quando? Desde julho de 94. Certo? Então, a partir da média de todos os salários de contribuição, desde julho de 94, eu apuro o salário de benefício. Todos eles, obviamente, devidamente atualizados. Em 94, o salário mínimo era R$ 70 em julho, depois ele é elevado a 100, depois eu acho que ele vai para 112, 135, 150, 151, não me recordo bem, nos anos seguintes. Eu tenho que trazer isso para o dia de hoje, ok? Todos eles deverão ser atualizados monetariamente. Obtenho o salário de benefício e a partir do valor obtido como salário de benefício, eu faço o cálculo e obtenho o valor da renda mensal inicial. E o que o artigo 26, recomendo a leitura do artigo 26 da Emenda Constitucional número 103, diz que a renda mensal inicial, lá no parágrafo 2º, diz que ela será de 60% do salário de benefício, mais 2% do salário de benefício, para cada ano, de tempo de contribuição que ultrapassar os 20 anos de tempo de contribuição no caso do homem e de 15 anos de tempo de contribuição no caso da mulher, desde que eles sejam, claro, pertencentes ao regime geral de previdência social. Gente, assim, o que eu acho? Grande chance de cair uma questão sobre qualidade de segurado ou sobre cálculo nessa prova da ordem, tá? Envolvendo essa sistemática. Então vejam só, o cálculo, você faz a média de todos os salários de contribuição desde julho de 94 e esse valor que você obtém, R$3.000, enfim, você vai passar a olhar então quantos anos de tempo de contribuição aquela pessoa que pediu aposentadoria tem. Ah, Eugélio, é um homem e tem 25 anos. Perfeito, vai receber 70% deste valor. 60%, como 5 anos estão ultrapassando, ele tem 25 anos de tempo de contribuição, vai receber 70% deste valor, desta média obtida. Ok? Bom, isso quanto à sistemática de cálculo. E aí, evoluindo e avançando, para a gente conversar agora sim sobre mais uns detalhes sobre os benefícios em espécie, eu gostaria de destacar a vocês, para fechar, a gente já conversou um pouquinho sobre o auxílio reclusão, que a Emenda Constitucional número 103 alterou o auxílio reclusão e definiu como valor do benefício de auxílio reclusão um salário mínimo. Então, este sempre vai ser no valor de um salário mínimo. Assim como vai ser no valor de um salário mínimo, a aposentadoria concedida ao colono, ao pescador artesanal, ao segurado especial, estou me referindo aqui, ok? Os benefícios concedidos aos segurados especiais serão no valor de um salário mínimo. Agora, muito cuidado. Para os outros, nós em princípio teremos que muitas vezes fazer um cálculo. Chamo a atenção de vocês também que 2 benefícios previdenciários podem ser abaixo do salário mínimo. O auxílio acidente pode ser, porque este é calculado, até porque o valor do auxílio acidente... O que é o auxílio acidente, gente? Para ter direito ao auxílio acidente, o segurado tem que ter
a qualidade de segurado, mas não precisa ter carência. E quando é que ele vai ter direito ao auxílio acidente? Quando ele sofrer um acidente, uma limitação física ou mental, que lhe reduza a capacidade laboral. Lembro da brincadeira do Lula, né? Lembra da brincadeira do Lula, onde eu digo, olha, ele perde um dedo, mas ele pode ainda ser presidente da República. Ou seja, ele tem uma redução na sua capacidade laboral, ele não consegue mais com tanta destreza, talvez, operar aquela máquina, mas ele consegue desempenhar uma atividade. Então ele passa a receber o auxílio acidente. O valor do auxílio acidente é de 50% da média dos salários de contribuição desde julho de 94 e ele pode ser recebido, inclusive, junto com a atividade remunerada. Ele só vai se extinguir quando a pessoa se aposentar. Ok? Então, vejam só, pode dar abaixo do valor do salário mínimo, assim como o salário família. E também pode ser abaixo do valor do salário mínimo, o quê? As aposentadorias pagas por totalização, aquelas frutos de acordos internacionais. Acima do teto, nenhum benefício previdenciário, em princípio, pode ser acima do teto. Perfeito. Só que nós temos duas exceções. Quais são as duas exceções? As duas exceções que nós temos é salário maternidade, artigo 248 da Constituição Federal, e aposentadoria por incapacidade permanente com acréscimo de 25%. Ok? Então, da grande invalidez. São as duas exceções que nós temos. Lembrando que esses benefícios que são abaixo do valor do salário mínimo, eles não são substitutivos da renda ou do salário de contribuição. Portanto, é certo dizer que nenhum benefício previdenciário que seja substitutivo do rendimento do trabalho do segurado ou substitutivo do salário de contribuição pode ser abaixo do salário mínimo. Tá certo isso? Por quê? Dei uma olhada no artigo 18 da Lei 8.213. Por quê? Porque o auxílio acidente, ele tem natureza indenizatória, ele não substitui a renda do trabalhador e o salário família tem a ideia de complementação de renda e não de substituição da renda. Ok? Bom, além disso, quanto às aposentadorias, nós vimos que a emenda constitucional número 103 prevê atualmente 62 anos de idade para a mulher, 65 anos de idade para o homem e atualmente prevê 25 anos de tempo de contribuição. Mas claro, nós vimos também que nós temos inúmeras regras de transição. Então, claro, é possível que alguma dessas regras de transição venha a ser cobrada. Além disso, quanto aos benefícios por incapacidade, muito cuidado. O segurado que está recebendo o benefício por incapacidade, auxílio por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, ele não pode voltar a trabalhar. Se ele voltar a trabalhar, o benefício será cessado imediatamente. Também muito cuidado no que tange a pensão por morte. Havendo dependentes da mesma classe habilitados à pensão por morte, dependentes das classes previstas ali no artigo 16, a pensão por morte deverá ser dividida entre todos em cotas partes iguais. E muito cuidado que os filhos têm direito a receber a pensão por morte até os 21 anos de idade, salvo se inválidos ou tenham deficiência mental ou intelectual grave. Aí sim eles vão poder seguir recebendo a pensão por morte, mesmo que maiores de 21 anos. Agora, muito cuidado também no seguinte detalhe. A pensão por morte, no caso da esposa, do cônjuge, da companheira, ela não será vitalícia, a não ser que o cônjuge, a companheira, tenha mais de 45 anos de idade. Nos demais casos, ela terá uma certa duração, cuja tabela está prevista lá no artigo 76 da Lei 8.213. Colegas, mais ou menos era essa a nossa ideia de revisão, vamos dizer assim, para vocês obterem êxito na prova da ordem. Então, finalizando, imaginamos que as questões em matéria previdenciária venham conversar sobre esses conteúdos que nós conversamos aqui. Eu apostaria numa questão talvez de benefícios por incapacidade ou pensão por morte dessa vez, né? E a outra questão envolvendo qualidade, segurado e cálculo do valor dos benefícios. Ok, meus caros? Meu muito obrigado, uma boa sorte para vocês. Deem uma revisadinha em direito previdenciário, não é tão complexo assim. Certamente vocês conseguirão acertar as duas questões. Um grande abraço a todos e boa prova!